Revista Fórum. Em pânico, Eduardo Bolsonaro não deve mais retornar ao Brasil. Ué, o que eu digo de uma pessoa que está com falta de coragem? Eu digo Dudu Bananinha, que é uma expressão que foi usada pelo senador Mourão para classificar a criatura. Pois bem, como é que eu me refiro a esse tipo de comportamento? Alguém que está fazendo como o pai dele fez, ou seja, ao sentir que a coisa poderia ficar muito complicada para ele, ele sai do nosso país escondido, levando 2 aeronaves, que foi uma aeronave precursora na frente, e depois foi a outra carregando as joias que ele levou escondidas para fora do nosso país. E ele ficou refugiado, escondido, mocosado, como se diz no português, claro, nos Estados Unidos até perceber se as coisas iam ficar mais complicadas para ele ou não. Depois de alguns meses, ele retornou ao Brasil. O que está fazendo o filho do ladrão de joias, segundo a Polícia Federal? Como é que eu vou me referir à criatura? Ah, um ex-funcionário público, presidente da nação, que cometeu um peculato, ou acusado de peculato? Não, no português, claro, é ladrão de joias. Isso é uma ofensa? Não, é atestado de um fato. Agora, o atestado de um fato muitas vezes atinge justamente aquela criatura que cometeu aquele fato e que tenta, por comportamentos absolutamente repletos de desfaçatezas, jogar nuvens de fumaças sobre aquilo que está acontecendo. Pois bem, voltando aqui ao fato. Deputado que está nos Estados Unidos é alvo de representação na PGR, que pede a apreensão de seu passaporte e pode até mesmo ser alvo de prisão preventiva. Ele está repetindo o comportamento do pai dele. É alguém que, se tudo continuar como as coisas estão caminhando, ele vai ter a decretação da perda, a apreensão do passaporte dele. Agora, se ele estiver em território nacional, com a apreensão do passaporte dele, ele fica impedido de viajar. E se ele tiver a apreensão do passaporte estando fora do nosso país, ele também não vai poder, uma vez entrando no território nacional, sair novamente. Então, o que ele deve estar fazendo? Como o pai dele, está ali esticando o carnaval, deve estar um troço esquisitão, né? Lá nos Estados Unidos, tentando ali já se adaptar com a vida. Ele está postando muitos vídeos, como é que é a vida nos Estados Unidos, enfim. E com esse comportamento ele pretende continuar a sabotar a nossa democracia, atuar contra as nossas instituições lá fora. E vai se somar ao maior crime que já está lá fora, e não sou eu que estou dizendo que é o maior crime, é a Polícia Federal que chama de organização criminosa pessoas que se associam para práticas de crimes. Eu poderia dizer outras expressões aqui, né? Mas a coisa avança ainda para um lado ainda mais complexo. Gente, deixa eu tirar a cara da senhora aqui, falaremos sobre o que está acontecendo lá fora. É muito complicado, ou seria uma distorção, seria inverídico, eu convidar vocês, primeiro para fazer uma pesquisa, se houve na história da humanidade uma família com tantas criaturas com um comportamento não corajoso, ou no português, claro, uma família de covardes que dizem uma coisa e depois, diante da primeira dificuldade, dizem que não disseram, que não era bem aquilo, que não foi a intenção, que nunca pensaram, que pensar não é crime, que não chegaram a praticar o crime. Pessoas que induziram tanta gente a práticas de crimes, a prejudicarem suas vidas, a irem para as cadeias, a cometerem homicídios. Pois bem, eles o tempo todo negam que tiveram qualquer tipo de contato com a realidade. Existem algumas distorções que estão sendo provocadas pelos juristas da Terra plana, né, desse universo paralelo, que querem dizer ou querem afirmar que o 8 de janeiro não teve nada a ver com os atos praticados pela figura do inelegível, que eles não conseguem fazer uma conexão entre uma coisa e outra. Só que é o seguinte, o 8 de janeiro, por incrível que pareça, não está em julgamento. O que está em julgamento são as práticas anteriores ao 8 de janeiro. O 8 de janeiro é apenas aquilo que a gente chama no direito penal o exaurimento do crime. Para exemplificar aqui de uma maneira mais direta, né, pegando a coisa aqui do direito penal para a gente entender bem aqui. Quando há um crime de extorsão mediante sequestro, o crime já fica materializado quando a vítima é subtraída e se pede o resgate. O crime já está completo.
Agora, se houver o pagamento do resgate, há aquilo que a gente chama de exaurimento do crime, que não altera absolutamente nada à prática criminosa anterior. Os criminosos não podem dizer assim, não, nós sequestramos, como com a pessoa presa, nós torturamos, mas nós não recebemos o resgate, então não tem crime. É mais ou menos isso que o bolsonarismo tenta jogar para a sociedade. Olha, o 8 de janeiro não tem nada a ver com a gente, que o que nós fizemos foram atos preparatórios, só que os atos preparatórios já são crimes por natureza.